Nós começaremos lendo no livro de Provérbios, no capítulo 18, apenas o verso de número 22. Provérbios, capítulo 18, apenas o verso 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Pouco adiante, no capítulo 19, no verso 14, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, ou seja, mas vem do Senhor a esposa prudente. Provérbios, capítulo 24, verso 27, uma passagem bíblica particularmente importante para o nosso estudo. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Cantares, capítulo 2, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, capítulo 2, leremos o verso 7. Essa passagem é um refrão, ela se repete pelo menos mais duas vezes, além dessa, no livro de Cantares, no capítulo 3, no verso 5, no capítulo 8, no versículo 9, e aqui, no capítulo 2, no verso 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. E a última passagem que desejo ler com os irmãos se encontra no na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 6, do verso 14 até o verso 18. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao verso 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós daremos continuidade ao assunto que nós começamos a considerar há 3 domingos atrás, tema geral que está indicado aí na tela, família bendita do Senhor, o ensino bíblico sobre a família cristã. Esse é um assunto que, com a graça de Deus, nós estamos estudando nos domingos pela manhã, com o objetivo de compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos revela, sobre os vários temas relacionados à família. Queremos muito, como famílias cristãs, ser
experimentar na nossa vida, no nosso dia a dia, as bênçãos de Deus. E nós sabemos perfeitamente que as bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência à sua vontade revelada. Estou certo de que, quanto a isso, nenhum de nós tem qualquer dúvida. À medida em que nós compreendemos a vontade de Deus e nos submetemos a ela, e com zelo e determinação procuramos aplicá-la ao nosso dia a dia, à nossa vida, Deus se agrada de nós, mais ainda, mais e mais, e então podemos experimentar as bênçãos tão preciosas da parte do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e assim merecemos o título de família bendita de Deus, família bendita do Senhor. No domingo passado, eu comecei a considerar o primeiro tema específico dentro desse assunto geral da família bendita do Senhor, que é o assunto do namoro. E hoje eu desejo dar continuidade ao assunto e, se Deus permitir, concluir a abordagem desse tema específico. Apenas para lembrar os irmãos, dentro desse assunto geral, desse tema geral do namoro, nós incluímos 4 temas específicos. Primeiro, a legitimidade do namoro à luz da Bíblia. Segundo, o preparo de jovens, rapazes e moças para, com a graça de Deus, alcançar um bom esposo, uma boa esposa. A escolha de uma boa esposa ou esposo e o tempo adequado para que um jovem, uma jovem, especialmente um jovem, tome iniciativas concretas com vistas a alcançar da parte de Deus uma boa esposa, ou, no caso das moças, um bom esposo. Domingo passado eu considerei os 2 primeiros temas desses 4 relacionados aqui: a legitimidade do namoro à luz da Bíblia e o preparo para alcançar uma boa esposa ou esposo. E hoje pretendo considerar com os irmãos algumas observações, oferecer aos irmãos alguns conselhos bíblicos com relação à escolha do seu cônjuge e com relação ao tempo apropriado para que iniciativas sejam tomadas com o objetivo de, com a graça de Deus, jovem alcançar uma boa esposa, um bom esposo. Só relembrando rapidamente aos irmãos, no que diz respeito ao primeiro assunto, o primeiro tema, a legitimidade do namoro à luz da Bíblia, apenas mencionei para os irmãos que, em termos de recomendação, de conselho, não particularmente meu, mas conselhos que refletem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que pais e filhos devem reconhecer que namoro, nos termos em que praticado na sociedade ocidental, como uma relação absolutamente não comprometida com a palavra de Deus e que permite, inclusive, intimidades, como se fosse uma autorização para que um rapaz e uma moça tenham intimidades que normalmente as pessoas não têm, um rapaz não tem, uma moça não tem. Isso não é justificado à luz pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Os irmãos podem ler a Bíblia, do primeiro capítulo do livro de Gênesis até o último capítulo do livro de Apocalipse, e não encontrarão nenhuma vez nem o substantivo namoro, nem o verbo namorar em nenhuma nos seus tempos, modos, vozes, número ou pessoa. Simplesmente o termo
não aparece na Bíblia. Mas até aí não diz tanta coisa, porque um termo em si pode não ser utilizado e o conceito ser utilizado, ser empregado, mas não é o caso também. Não apenas o termo não aparece na Bíblia, como o conceito, a ideia de namoro como praticado no mundo ocidental, ela é alheia, estranha ao ensino das Escrituras, ao ensino da Palavra de Deus. Significa isso que a Bíblia não é suficiente? Não conclua de maneira equivocada que a Bíblia não é suficiente com relação a esse assunto. O que significa é que a Bíblia não sanciona, na realidade, essa prática, ou seja, um rapaz e uma moça se interessarem um pelo outro e então, antes do casamento, terem intimidades que, na realidade, só deverão ter após o casamento. A implicação disso é que, em lugar de investigarmos a Bíblia para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre namoro, nós devemos procurar conhecer aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar acerca desse período, dessa etapa que antecede um compromisso e antecede um casamento. E a Bíblia tem muito a nos dizer sobre esse período, tem muito a nos dizer sobre essa etapa. Com relação ao preparo, outro tema que estivemos considerando no domingo passado, vimos que esse preparo legitimamente inclui pelo menos três aspectos. O aspecto físico ou estético não significa, porque a graça é enganosa e vã a formosura, que necessariamente isso seja assim. A graça é enganosa e vã a formosura é quando não acompanhada do temor do Senhor e das virtudes cristãs. É apropriado, é legítimo que um rapaz e uma moça cuide da sua saúde, cuide da sua aparência, claro, sem o exagero e na proporção e com o grau de prioridade adequado. O preparo mais relevante, muito mais importante, é o preparo espiritual ou o preparo do caráter que o crente deve zelar e deve cuidar. Imagine só, um rapaz como crente ou uma moça como crente, anela, sinceramente, encontrar um rapaz e uma moça, ou uma moça, conforme o caso, crente, para então casar com ele ou com ela, ora, ele deve zelar com relação àquilo que esse rapaz e essa moça estarão procurando identificar em você. E se for crente mesmo, um rapaz crente sério, uma moça crente séria, eles não estarão procurando, em primeiro lugar, a aparência física, mas estarão procurando, em primeiro lugar, identificar um caráter cristão atraente, muito mais do que uma aparência física atraente. E também consideramos aqui a questão do preparo profissional, o preparo financeiro para o casamento. Se um rapaz e uma moça pretendem casar, além de cuidar da alma, além de cuidar do coração, do seu caráter cristão, para que se torne atraente para um pretendente crente, sincero, evidentemente ele precisará sustentar sua família e então deve se concentrar nos estudos, no preparo, no trabalho, a fim de que tenha com que fazer isso, né? Infelizmente, muitas vezes ocorre
que os rapazes e as moças se preocupam tanto com o namoro, com a sua aparência, e assim agradar e atrair um rapaz ou uma moça, e não cuidam desses outros aspectos da vida, especialmente do que diz respeito ao preparo para o casamento. E aí, então, acabam não estando qualificados para isso. E chega o momento, chega a época mesmo, e muitas vezes não estão preparados para o casamento, porque não estudaram quando deveriam estudar, não foram diligentes no trabalho quando deveriam ser diligentes no trabalho. E o que muitas vezes nós vemos é as coisas serem completamente invertidas. Depois do casamento é que nós vamos encontrar, às vezes, os rapazes, os maridos, tentando encontrar uma maneira para estudar, e fazer concurso, e então conseguir melhorar um pouco de vida e assim sustentar melhor a sua família, coisa que deveriam ter feito no período anterior, quando então não utilizaram de maneira adequada o tempo que tiveram antes do casamento. Mas vamos avançar um pouco, irmãos, no nosso estudo, e vamos considerar os outros dois temas que nós temos ainda diante de nós. A escolha e depois a questão do tempo, que eu sei que é particularmente relevante e importante para os jovens. Com relação à escolha, tenho 3 conselhos principais bíblicos para comunicar aos irmãos, pais e jovens, especialmente. Um deles o primeiro relacionado à providência de Deus, o segundo relacionado aos incrédulos e o terceiro relacionado aos critérios e prioridades que devem ser buscados nessa escolha. É absolutamente natural, perfeitamente natural, que chegando numa determinada idade, rapazes e moças comecem a se interessar e a aguçar os olhos e a percepção em busca, com a intenção de identificar aqueles que gostariam de ter como esposo ou como esposa. Eu nem preciso considerar a ideia de que um jovem apenas buscar alguém para namorar, como se namorar fosse alguma coisa à parte do casamento, ou que não tivesse nada relacionado com o casamento. Evidentemente que isso é um conceito absolutamente impróprio, quando rapazes e moças buscam um ao outro simplesmente para namorar, sem que haja o propósito sincero, a intenção sincera de que esse relacionamento, esse conhecimento, nós vamos considerar, desemboque naturalmente no casamento. Deus certamente não honra, não abençoa esse tipo de atitude leviana no que diz respeito ao relacionamento entre um rapaz e uma moça crentes. Mas, então, é claro que a partir desse momento que o jovem procura alguém para ser seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo, que critérios ele deve procurar? O que ele deve fazer? Que conselhos a Bíblia nos dá com relação a esse assunto? Permitam-me considerar rapidamente esses 3 conselhos relacionados à escolha. O primeiro conselho, relacionado à providência de Deus, é esse que está ressaltado aí em negrito na tela. Reconheça a soberana providência de Deus nessa questão. Eu começo com isso. Entendo que, biblicamente, é assim que um jovem, se for crente, se for sincero, deve começar. Reconhecendo que Deus é soberano sobre a nossa vida, em absolutamente todas as áreas, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que não esteja debaixo da supervisão e da autoridade de Deus. Quanto mais essa área tão fundamental e tão relevante, tão importante na nossa vida. Reconheça
que Deus é soberano no que diz respeito a você alcançar um esposo ou uma esposa adequado ou adequada da parte de Deus para a sua vida. Eu selecionei 3 passagens bíblicas que deixam perfeitamente claro que essa questão específica está debaixo do cuidado de Deus e que Deus é soberano nisso, e a implicação disso é que você, primeiro passo, é orar a Deus insistentemente, como Deus nos ensina, perseverar em oração, suplicando que Deus lhe dê uma boa esposa, que Deus lhe dê um bom marido. Se depois vier a errar, teoricamente, casar é uma coisa que a gente só faz uma vez na vida, como regra geral. Errar aí é coisa seríssima. Pastores, presbíteros conhecem muito bem a seriedade do assunto, os sofrimentos, as tribulações, as lutas, as contendas que marcam certos relacionamentos, certos casamentos, porque escolheram mal. E depois de escolhido mal, não adianta chegar com o pastor e dizer, olha, esse casamento nunca deveria ter acontecido. Eu já ouvi tantas vezes isso. Nunca foi vontade de Deus. Eu digo, mas agora é. Podia até não ter sido lá, mas agora está casado, ame seu marido, ame sua esposa, e não adianta vir com esse negócio que não funciona. Mas muitos sofrem com relação a isso. Então, reconheça antes, e que é vontade, que Deus é soberano sobre isso, e ore a Deus, suplique a Deus. A gente ora a Deus pedindo que dê saúde quando está doente, a gente ora a Deus para passar no vestibular, como nunca vi jovem orar tanto a Deus antes de vestibular, etc. E por que nós não vamos orar que Deus nos dê uma esposa? Só se não estivesse debaixo da soberania dele, mas na realidade está. Já lemos alguns domingos atrás o Salmo 128, versículos 1 a 4, em termos gerais, onde nós lemos: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A relação entre a descrição de uma família bendita do Senhor, como aqui encontramos no Salmo 128, versos 1 a 4, com o temor do Senhor, com o fato de que ter uma família dessa natureza depende da vontade boa, agradável e soberana de Deus sobre a nossa vida, é evidente, meus irmãos, num salmo como esse. Mas há 2 versículos no livro de Provérbios, que eu li há pouco, que são diretos acerca desse assunto. Provérbios 18, 22, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Achar uma boa esposa, está subentendido aqui, quem acha uma esposa não é qualquer esposa, né? É uma esposa. Quem acha uma esposa, uma boa esposa, acha o bem, achou um tesouro, e, na realidade, alcançou a benevolência do Senhor, porque é do Senhor que vem uma boa esposa. É o Senhor quem dá um bom marido, é o Senhor quem dá uma boa esposa. A aparência engana tanto, nós podemos errar, o coração é enganoso. É sabido que aqueles que estão apaixonados ficam cegos, não veem as coisas direito, e então é tão fácil errar no que diz respeito a esse assunto, e é tão precioso reconhecer que Deus é soberano sobre isso, e que quem acha uma esposa acha o bem, e alcançou a benevolência, a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. E Provérbios capítulo 19, versículo 14, mais direto ainda, não poderia ser mais direto.
A casa e os bens vêm como herança dos pais, ou como trabalho, né? Ou como consequência do trabalho, quem não tiver pais que tenham casas e bens para deixar. Mas a esposa prudente, essa a gente não recebe, não ganha por herança, nem meramente pelo trabalho pessoal, mas vem do Senhor. A casa, anotem na Bíblia de vocês aí, os jovens, vou dar tempo suficiente para vocês anotarem e compreenderem isso. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Alguém pode pensar assim, mas fulano nem foi lá essas coisas todas, e, no entanto, alcançou uma esposa crente, séria, piedosa. Bom, graça é graça, misericórdia é misericórdia, mas nós não podemos contar com isso. A regra é que quem bate, encontra, né? Quem busca, acha. Quem não bate, não encontra, quem não busca, não acha. E quantos casamentos, quantos jovens escolhem mal e se submetem a todo tipo de dificuldades e de problemas e de sofrimentos e de tristezas, porque não reconheceram que a esposa sábia, prudente, vem do Senhor, e não a buscaram da parte do Senhor, mas seguiram apenas critérios mundanos, humanos, e não se submeteram à vontade de Deus, nem reconheceram a soberania de Deus nessa área, e, portanto, não oraram com diligência, com súplica, pedindo da parte de Deus um esposo ou uma esposa sábia, prudente, a quem um possa se confiar ao outro e assim, pela misericórdia de Deus e graça de Deus, serem felizes nessa relação tão importante de marido e mulher. Então, com relação à providência, esse primeiro conselho no que diz respeito à escolha, reconheça a soberania de Deus sobre isso e busque da parte de Deus, em oração, uma esposa ou um marido. Ele conhece o coração de cada um, ele sabe perfeitamente, conhece perfeitamente e, portanto, nós não precisamos depender apenas da nossa capacidade, da nossa compreensão, e podemos suplicar e pedir que Deus nos dê sabedoria, discernimento, graça, encaminhe os nossos passos para uma esposa ou um esposo prudente. O segundo conselho bíblico com relação à escolha do cônjuge, está relacionado aos incrédulos. E o conselho é este: sob nenhuma circunstância se interesse por uma moça ou um rapaz incrédulo. Eu não estou aconselhando incrédulos, eu estou aconselhando a igreja, aqueles que pressupomos foram lavados no sangue precioso do Cordeiro, foram feitos novas criaturas em Cristo Jesus, em cujo coração o Espírito Santo de Deus habita e querem viver de maneira agradável a Deus. Então, para essas pessoas, sob nenhuma circunstância, nenhuma condição, se interesse, volte os seus olhos para um rapaz ou para uma moça incrédula ou incrédulo. Não faça isso. Nós já vimos tantas vezes um rapaz ou uma moça que caminhava bem e então se colocou sob o jugo desigual, sob uma relação com um rapaz ou uma moça incrédula, e então nós constatamos o resultado dessa escolha terrível na sua vida. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, nos versículos 1 a 4, que eu transcrevi aí na tela, encontramos esse ensino claramente estabelecido no Antigo Testamento. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, não farás com elas aliança, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servisses a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros.
Talvez alguém pudesse dizer, mas pastor, essa é uma passagem bíblica do Antigo Testamento, relacionada apenas àquele contexto em que a igreja de Deus se confundia com uma nação, a nação de Israel, uma teocracia. Será que isso vale para a igreja na nova dispensação da graça do Evangelho, com esse seu caráter universal e não mais nacional? Resposta, sim, meus irmãos. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, nos versos 14 a 18, que nós lemos há pouco, o apóstolo Paulo claramente admoesta, adverte com relação ao perigo do jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Não deixe de anotar esse texto também. Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essas passagens, meus irmãos, claramente ensinam que um rapaz crente, uma moça crente, não deve jamais se colocar em relação de intimidade e pensar ou se interessar ou deixar que os seus olhos se fixem num rapaz ou numa moça incrédulo ou incrédula. A Bíblia chama isso de jugo desigual. O argumento relacionado a isso é mais do que conhecido nosso. Não, mas aí a gente vai ganhar para Cristo, né? Nós vamos, não é crente, mas então vai dar bom testemunho. Ele está até interessado, ele está vindo até para a igreja. Ele quer até vir para a igreja. Então, nesse momento, ele vem para a igreja. Se o pastor pedir, faz batiza, faz profissão de fé, faz qualquer negócio, porque ele está interessado na moça, ou vice-versa. Então, nesse momento, nessa hora, o interesse é grande. Mas depois as coisas não serão assim. A Bíblia ensina que o jugo é desigual. Tanto na passagem que eu mencionei no Antigo Testamento, em Deuteronômio 7, versos 1 a 4, o Senhor admoesta o povo de Israel a não permitir que seus filhos e suas filhas tomassem como esposos ou esposas aqueles que não eram membros do povo de Deus, filhos da aliança, para que não se desviassem e não viessem a servir a outros deuses, como aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo chama isso de jugo desigual. Os irmãos sabem o que é um jugo desigual. Imaginem um boi vigoroso e um boi fraquinho, e colocar um jugo, aquela madeira, aquele pedaço de pau sobre um e outro, para unir os dois, para que eles então pudessem puxar o arado. Evidentemente que era um jugo desigual para aquele boi fraquinho estar ali atrelado, preso àquele animal forte e vigoroso. Não se engane, não pense que nesse jugo desigual, nós os crentes é que somos os bois fortes e vigorosos. Nós não somos. Fortes e vigorosos são os incrédulos, na sua iniquidade e no seu pecado. Quem tende a arrastar e puxar não é o crente, mas é o incrédulo. Por que, você pode perguntar? Afinal de contas, o Evangelho não é o poder de Deus, é o poder de Deus. Mas tudo milita contra nós. Nós temos uma natureza pecaminosa já, que é naturalmente inclinada para o engano, para o erro e para o pecado. O mundo milita contra nós, esse mundo contrário à vontade de Deus, ao nosso derredor,
tudo milita contra nós, para que nós nos desviemos da vontade de Deus. O tentador, o diabo, milita contra nós, ruge ao nosso derredor, como leão procurando nos devorar, nos conduzir ao erro e ao pecado. Tudo isso nos torna boi fraquinho. E o ímpio, no que diz respeito ao pecado, está com todo o seu vigor e tem todos esses recursos ao seu dispor. Portanto, na grande maioria das vezes, quando um crente se coloca nesse jugo desigual, ele leva a pior. Ele leva a pior. E decai, enfraquece, quando não, sofre terrivelmente, porque vai se unir a alguém que vai estar andando em direção absolutamente oposta à direção que ele pretende andar, que ele deseja andar e que Deus gostaria que ele andasse, ele ou ela. Portanto, meus irmãos, esse conselho é fundamental, ele é importantíssimo, ele é básico. Não permita que o seu coração enganoso se incline para um rapaz ou para uma moça incrédulo ou incrédulo. É o começo do fim, é o começo do fim. Eu já vi várias pessoas se desviarem, vários que caminhavam bem, se desviarem, se apartarem completamente da fé, o que significa que não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco não no sentido de uma congregação, mas na fé, mas se deixaram arrastar e conduzir pela parte mais forte no que diz respeito ao pecado. Há uma outra passagem relevante com relação a esse assunto, em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 39. O versículo se refere a viúvos, mas, evidentemente, o que se aplica lá a viúvos e viúvas se aplica também aos jovens, no que diz respeito ao casamento. A mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para, aqui está casa, está um engano meu, para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Evidentemente que quando um dos cônjuges morre, falece, o outro cônjuge está livre para casar, mas está livre para casar no Senhor, isto é, casar com um crente, um casamento abençoado por Deus, um casamento conforme a vontade de Deus revelada na sua palavra. E isso que é verdade com relação ao viúvo, é claro que se aplica também com relação ao jovem. Casar é casar no Senhor, não há outra possibilidade. O terceiro conselho, além do primeiro, considere que Deus é soberano sobre esse assunto, ore, vá a Ele. Segundo, esqueça, nem cogite, nem pense em deixar seus olhos se inclinarem para um incrédulo ou incrédula. E o terceiro está relacionado aos critérios e prioridades devidas. Concentre-se nos critérios que estivemos considerando no domingo passado, mas na ordem certa. Primeiro, a espiritualidade, segundo, a diligência e qualificação econômica, somente então a aparência. O coração é enganoso. O diabo sempre tenta reverter as ordens de prioridade divina. Na vida, nós sabemos que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. E quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, então todas as demais coisas são acrescentadas na devida ordem. Jesus nos ensina isso claramente em Mateus, no capítulo 6, versos 25 a 34. É uma passagem relativamente longa, mas eu fiz questão de reproduzir aí na tela e ler com os irmãos. Nós precisamos ser lembrados disso. Nosso coração é pecaminoso, nós somos inclinados à incredulidade, tendemos a reverter a ordem de prioridade divina, e nós precisamos ser continuamente lembrados de que os judeus, os gentios, os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, que revelam a sua incredulidade num Deus soberano, que cuida da sua vida, dirige a sua vida, ao se manifestarem ansiosos com relação
as outras coisas necessárias para a nossa vida. Mas essa não deve ser a atitude do crente. Por isso o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? E Jesus nos convida a observar a ordem da criação. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, me permito acrescentar, ou com que nós nos casaremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. E aí eu grifei a parte particularmente relevante desse versículo para o nosso texto, para o nosso tema. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Esse conselho, irmãos, reflete esse versículo. Concentre-se nos critérios que estivemos considerando na ordem correta. Isso é outra maneira de dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Concentre-se na sua alma, concentre-se no seu coração. Se você se concentrar nisso, como nós já vimos, não apenas você estará preparado e habilitado, mas você se concentrará em identificar nos outros a virtude correta. Essa é a nossa questão aqui. Não desvirtue os critérios, observe os critérios corretos, descanse no que diz respeito a isso e procure identificar aquilo que é o mais importante, concentre-se naquilo que é o fundamental. No final das contas, depois, o que vai contar mais não é a aparência física, o que vai contar é o caráter do cônjuge. Marido e esposa sabem por que o rapaz às vezes casa com uma moça tão bonita, linda, e o casamento é um inferno e não dá certo, daqui a pouco ele está doido para se separar dela, ou vice-versa. Se a beleza física fosse tão fundamental, por que isso acontece com tanta frequência? É porque lá pelas tantas o caráter fala muito, muito mais alto do que a aparência externa. E esse rapaz que casou com uma moça linda, tão bonita, e ele vai perceber que ela é soberba, que ela é egoísta, que ela é insubmissa, que ela é como uma goteira enjoada, chata, ali gotejando todo dia, insistentemente. Daqui a pouco ele não consegue olhar para ela e ver beleza nenhuma, ele não suporta mais, não aguenta mais, não tolera mais. Porque falta as virtudes do caráter, que tornam a pessoa muito mais atrativa, atraente, do que simplesmente a beleza externa ou aparência física, visível. Nós, por causa do pecado, irmãos e irmãs, somos inclinados a perverter, a distorcer a ordem bíblica. Quantas vezes já tive a oportunidade de orientar os irmãos nesse sentido, no que diz respeito à ordem bíblica geral para a nossa vida. Primeiro, o reino de Deus. Segundo, a família. Terceiro, o trabalho. Quarto, o lazer e outras coisas. Troque isso e você sofrerá as consequências. Concentre-se em primeiro lugar no trabalho,
ao invés de no seu coração e na sua alma, e você vai experimentar as consequências. Ou coloque em primeiro lugar a família e não o reino de Deus, e você vai experimentar as consequências. Ou põe o trabalho em primeiro lugar do que a família, e você vai sofrer as consequências. E no que diz respeito a esses critérios de escolha, essa ordem também bíblica precisa ser observada. Em primeiro lugar, as qualidades espirituais, o caráter. Observe primeiro isso, note primeiro isso. Porque senão aquela aparência externa depois vai se tornar irrelevante, a beleza, e a sua vida pode se tornar um inferno. Depois, então, no que diz respeito ao casamento, a essa escolha, esses critérios, então vem a diligência, o preparo, a qualificação para o casamento. Pode ser que o rapaz seja crente, a moça seja crente, mas eles estão desqualificados ainda para o casamento. O rapaz não tem onde cair morto, como diz o ditado, né? É um duro, para usar uma gíria do meu tempo. Ele não tem como comprar um sapato para ele. Como é que ele vai sustentar a família? Né? Se mostrou alguém devagar, alguém muito mole, muito parado, não mostra a diligência, o zelo, o trabalho, não se preparou, foi negligente no seu preparo, não estudou, não procurou trabalho no tempo devido, tornou-se uma pessoa ociosa. Conselho: pai, não deixe sua filha casar com um homem desse, com um rapaz desse, porque senão ela vai ter que sustentá-lo, porque ele é mole, vai continuar mole desse jeito, e não vai dar certo, né? Então, eu mencionei domingo passado, não vou relembrar, uma dezena de versículos que eu li só em Provérbios, onde a Bíblia enfatiza claramente a virtude da diligência, e se isso deve ser buscado. Portanto, pais e jovens, né, e moças especialmente, dê uma olhada, preste atenção para isso. Primeiro, se é crente mesmo, sincero. Segundo, veja se é diligente, se é trabalhador, se é esperto, porque senão não é recomendável. E aí sim, vem a beleza, que também não precisa deixar fora, né? Tem que haver aquela química, não é? Bom, aqui está um rapaz crente e trabalhador, pronto, posso casar com ele. Também não é assim, né? Tem que ter outras variáveis aí que vão condicionar, preenchidos esses critérios, esses requisitos, aí então nós temos plena liberdade, não precisamos pensar que agora eu vou orar e Deus vai revelar qual é o jovem, qual é a moça. Não, se for um rapaz crente, sério, e diligente, tudo, tem como sustentar a sua família, então, aí dentro disso nós temos a liberdade para escolher dentro desses outros critérios, incluindo o critério estético ou a beleza física. Graças a Deus, beleza não se discute, né? Graças a Deus, senão alguns de nós estariam perdidos. Mas graças a Deus, todos temos chances, porque essas coisas não são matemática, não são assim tão... Eu estou lembrando de alguns exemplos, mas acho que aqui não é o momento e hora de mencionar. Bom, mas a ênfase, meus irmãos, com relação à escolha, diz respeito especialmente a esses conselhos que eu estive aqui considerando com os irmãos. Primeiro, reconheça: a esposa prudente vem do Senhor, o marido prudente também. Então peça, ore, se coloque de joelhos, suplique a misericórdia e a graça dele nessa área tão importante, tão relevante, tão fundamental para a sua vida. Segundo, como consideramos aqui, coloque de lado incrédulos, nem pense nisso, que isso seja tão estabelecido no seu coração e na sua alma, que realmente nem passe sobre,
não esteja nas suas considerações um cônjuge incrédulo ou uma moça incrédula. E observe os critérios que nós estivemos considerando aqui no domingo passado. Eu não vou repeti-los, mas apenas chamo a atenção para aquela ordem que nós estabelecemos. Embora a beleza não seja alguma coisa necessariamente má, ou a graça necessariamente enganosa, os critérios principais são a espiritualidade, isto é, o caráter cristão, moldado pela fé, pela espiritualidade, pelo temor do Senhor, e a diligência, o preparo, a qualificação para o casamento no que diz respeito a essa área, que nos homens significa o trabalho, a diligência, ter como sustentar a esposa, a família, e na esposa também a diligência, a qualificação, o preparo para as atividades próprias de uma mãe e de uma esposa. Observem essas características que são bíblicas e são relevantes. Com relação ao tempo adequado, meus irmãos, para isso, eu posso dizer sem erro, sem engano, que não há uma idade fixa, não é, determinada, mas essa idade é condicionada ao preenchimento daquelas qualidades que nós estivemos considerando aqui, espirituais e profissionais, vamos dizer assim, ou financeiras. Pode ser que um jovem, aos 22 anos, um rapaz, seja um rapaz sério, crente, maduro, pronto para constituir uma família, no que diz respeito ao seu caráter cristão. Ele não precisa ser perfeito para isso, vamos ter a vida para avançar nesse caminho, mas tem aquele básico, aquele fundamental, essencial, e já tenha meios para, dentro de um tempo razoável, 1 ano, 2 anos, casar. Então, não é a idade em si que vai determinar outras coisas, essas coisas. E pode ser que alguém tenha 30 anos e não tenha alcançado um caráter cristão e continua sem poder sustentar sua família, não tem perspectiva de tão cedo fazer isso, não tem como casar. Ainda está cedo para isso, né? Agora, com relação a essa questão do tempo, do momento adequado, 2 extremos devem ser evitados: a precipitação e a procrastinação, ou seja, delongar, adiar desnecessariamente a data sem que haja razão para isso, para tal. Primeiro, me permitam considerar a questão da precipitação, que geralmente é o mal maior, né? Nesse sentido. Então, aqui vai o conselho que é bíblico: não se precipite quanto a esse assunto. Não se precipite quanto a isso. Nós vivemos num contexto social em que o padrão do mundo, mundano, é absurdo. Portanto, eu digo a pais e a jovens, não se deixe dominar por essas pressões sociais, resista a essas pressões sociais. Cada vez mais a sociedade tolera e acha como recomendável até que rapazes, meninos e meninas, na verdade, estão falando sobre namoro. Meninos e meninas, crianças, na verdade. Não entendem nada, não sabem de nada, e já estão falando sobre isso, e aqui e ali nós vemos esse tipo de coisa acontecendo. Por isso li com os irmãos o refrão no livro de Cantares: conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Não permita que a sociedade desperte o amor antes do tempo apropriado. As crianças, na realidade, antes do tempo apropriado.
eu acho que eu mencionei domingo passado, não estou lembrado, mas eu ouvi uma entrevista com uma psicóloga na televisão, no jornal, numa reportagem. A moça não é crente, a mulher não é crente, tem filhas, e condena veementemente, condenando veementemente a maneira prematura como a sociedade induz as crianças nessa questão sexual. É impressionante. Menina pequenininha pintando unha, pintando os beiços com batom, com mini saia curtinha, dançando. Quer dizer, todas essas coisas que na realidade não são próprias para uma... Bom, algumas dessas coisas não são próprias para idade nenhuma, muito mais com relação a crianças, na realidade, pequenas. E ela dizia, não, ela condenava isso veementemente e não permitia que esse tipo de coisa com relação às filhas dela. E, se não me falha a memória, foi ela que quando a menina perguntou, mas eu vejo as outras moças fazendo, as outras meninas fazem, os pais deixam. Sim, mas ela disse, sim, mas elas não são minhas filhas, você é minha filha. Então, se os pais, se esse argumento for utilizado pelos filhos, mas fulana namora com essa idade, ou fulana pode fazer isso, sim, mas ela não é minha filha, você que é minha filha. Então, a responsabilidade dela não é minha, você que é minha responsabilidade, nesse sentido. Então, cuidado com a precipitação com relação a isso. O padrão do mundo é absurdo com relação a esse sentido. Depois as coisas acontecem, não sabem por quê. Quando, na realidade, os jovens, as crianças são induzidas a errarem no que diz respeito a esse assunto. Portanto, não acorde nem desperte o amor até o momento próprio, até o momento adequado. Amadureça a fé, prepare-se para o casamento. Lembre-se disso, atalhos só fazem delongar o caminho. Atalhos só faz demorar mais. Nessa ânsia, nessa precipitação de namorar com 15 anos, essas coisas todas, essas coisas que a gente vê de maneira absolutamente inadequada, inapropriada, e os pais acham que não é normal. Isso só faz delongar mais, só faz esticar mais o caminho. Primeiro que os jovens deixam de se concentrar naquilo que eles deveriam se concentrar, nos estudos, na diligência, no trabalho, e aí então demoram mais a se qualificar, tanto espiritualmente como financeiramente para o casamento. Demora mais. Ao invés de estarem utilizando esse tempo nesse sentido, eles estão preocupados e se concentrando em coisas que, na verdade, a idade não é própria de maneira alguma para que eles estejam se concentrando nessas coisas. E, na realidade, vão se desqualificando. Apenas por hipótese, tenho um filho, um pai crente qualquer. Aí ele olha para determinada menina da igreja. Essa menina já namorou fulano, beltrano e cicrano. Bom, essa para mim é descartada já. Muito namoradora, então não é o que eu desejaria para o meu filho, e vice-versa. Então, à medida que tenta apressar, vai se desqualificando. Geralmente, e cuidado, porque geralmente os pastores são ouvidos nessas coisas, viu? Geralmente nos procuram. Pastor, o que é que o senhor acha de fulano? Eu digo, olha, eu não aconselho. Digo, mas digo mesmo, meu irmão. Pode ter certeza que eu digo. Não aconselho. A mocinha, com essa idade, já se ouviu falar de namoro uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Cuidado, né? Não mostra maturidade de caráter, firmeza de caráter, fidelidade. Cuidado. E vice-versa, Então, só faz delongar mais, né? Só faz tornar mais difícil o caminho. Diz o ditado, se atalho fosse bom, não existia caminho.
A Laís me chamou a atenção me chamou a atenção no outro sentido, né? Para um fato que muitas vezes acontece. Os jovens, ao invés de estarem passeando, brincando, como jovens, como crianças, se distraindo com os amigos, com as amigas, tendo a amizade como devem ter e é apropriado ter, não fazem isso, cedo se colocam nessa relação de namoro. Aí sabe o que acontece? Depois, quando eles casam, eles querem viver aquele período que eles não viveram. Aí as esposas querem ter suas amigas, os rapazes, os homens casados, seus amigos, querem sair com os amigos, querem sair com as amigas, e eles parecem que querem fazer aquilo que não fizeram no tempo apropriado, no tempo devido. E querem fazer isso quando não cabe mais. Agora você é casado, você tem seu esposo e a sua esposa, é com eles que você tem que sair. Esse é seu amigo, essa é a sua amiga. E simplesmente revertem a ordem toda, e isso nunca dá bem, isso nunca produz resultado adequado. Não ande ansioso ou ansiosa pela vossa vida acerca desse assunto também. Não fique inquieto com relação ao dia de amanhã, no que diz respeito a esse assunto. A ansiedade quanto ao futuro, ela é própria dos incrédulos, mas não daqueles que acreditam, daqueles que confiam na soberania e na providência de Deus para a nossa vida, no que diz respeito a esse assunto. Portanto, jovens e meninos e meninas, aproveitem esse vigor da juventude para se prepararem para o casamento. Cuide de estudar, cuide mesmo, não é brincadeira não, né? Cuide de estudar, cuide de adquirir experiência, cuide de se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais exigente, cada vez mais exigente. Cuide de conseguir emprego, de economizar, de construir sua casa, de ter meios, de ter recursos para então poder, ao chegar o momento apropriado, estar em condições de casar. E muitas vezes acontece de chegar ao momento apropriado e não estar em condição de casar. É um perigo sério, grave. Eu quero admoestar os pais nesse sentido, os pais da igreja. Tenha muito cuidado em expor seus filhos, suas filhas, em permitir que com essas idades de 14, 15, 16 anos, 17 anos, está se colocando nessa relação que em si não deve sequer haver, né? Mesmo em idade mais avançada, aonde a sociedade permite que intimidades ocorram entre um rapaz e uma moça fora do contexto de casamento. É claro que eu não estou dizendo que um rapaz e uma moça, já na idade apropriada, não possam se conhecer, não possam se relacionar, um começa a se interessar pelo outro, na idade adequada, quando dentro de um limite de tempo curto, razoável, 1, 2 anos, já há perspectiva de poderem casar e então poderem começar a se relacionar no sentido de se conhecerem mutuamente e assim então estarem se planejando e se organizando para o casamento. Mas isso não se confunde com aquilo que a sociedade contemporânea ocidental chama de namoro. E, meus irmãos, com relação ao tempo, se por um lado tenha cuidado no que diz respeito à precipitação, por outro lado, é preciso que haja cuidado também, especialmente da parte dos homens, para que não haja procrastinação. Não procrastine o casamento, não adie mais do que o tempo, do que o necessário, daquilo que é apropriado. Reconheça que a vontade geral, normal, regular de Deus para o homem, para uma mulher, é o casamento. Reconheça isso. Gênesis 1, 27 a 28. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra.
Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A vontade regular, natural, normal de Deus para o homem e para a mulher é o casamento. Que o homem deixe o pai, deixe mãe, deixe casa e vá viver a sua própria vida com uma esposa e tenham filhos e crie-os, eduque-os no temor do Senhor para serem tementes a Deus, úteis à sociedade e que venham a honrar e glorificar o nome do Senhor e assim perpetuar a raça humana. É vontade de Deus, natural, normal, o casamento. Portanto, é perigoso, especialmente para o homem, se sujeitar desnecessariamente à tentação de cair do pecado da fornicação, isto é, da relação sexual antes do casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 7, respondendo a perguntas que tinham vindo da parte da igreja, ele disse assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Isto é, solteiro, mas ele deixa claro lá, por causa da angustiosa situação presente, isto é, por causa das perseguições, olha, nessas circunstâncias é melhor nem casar. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Isso significa, meus irmãos e irmãs, que se por um lado é possível errar precipitando o amor antes que ele o queira, antes do tempo devido, por outro lado é possível errar também procrastinando o amor para além do tempo devido, do tempo apropriado. Logo, eu arriscaria dizer assim, se você, rapaz, tem 24 anos, 25 anos, tem procurado ser um crente sincero, moldar seu caráter, e já tem como sustentar a sua família, uma família, e não tem a vocação para o celibato. É uma vocação, Deus dá a alguns homens a vocação para isso, né? Eles não sentem necessidade de ter uma esposa, não tem nenhum problema com isso. E podem, então, se dedicar a servir a sociedade, a servir a igreja. Mas se não for esse o caso, considere seriamente a possibilidade de você casar, de buscar uma esposa, compartilhar a sua vida com ela, construir a sua vida junto com ela e assim constituir família. Não se coloque em risco desnecessariamente. Eu conheço também alguns rapazes que têm incorrido nesse erro e muitas vezes têm caído em pecado, porque passa do tempo. E se passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil, porque vão ficando mais voltados para si próprios, então vem o perigo do egoísmo, do personalismo, da ambição, e acabam negligenciando esse dever do casamento. Você não precisa encontrar uma moça perfeita para isso, até porque você não é perfeito, né? Então, você não vai achar uma moça perfeita, porque não há
moça perfeita, nem você é perfeito. Também leve em consideração aquilo que eu tenho sempre chamado de uma certa compatibilidade, né? Entre de idade, de social, né? De todas as áreas, para não ficar numa busca interminável, porque você busca a perfeição e você também não é perfeito. Também você não precisa já estar rico para casar, né? Riqueza não traz felicidade mesmo. Tantas pessoas têm tanto recurso, tanto dinheiro e, no entanto, são tão infelizes na vida. Buscam cada vez mais e mais e mais. E outras pessoas com muito pouco, com uma vida muito simples, são felizes. São felizes. É bom que a esposa compartilhe dessa construção de uma vida familiar, uma vida em família, a própria construção financeira da família. É muito bom que os dois participem juntos, vivam juntos essa construção familiar nesse sentido. Então, irmãos, são alguns conselhos que a Bíblia nos dá nesse sentido. O tempo já está indo longo, quero apenas concluir esse assunto, relembrando os irmãos algumas lições mais importantes aqui. Primeiro, namoro, nos termos em que é praticado na sociedade ocidental, esteja certo, contraria a vontade de Deus. Nada tem a ver com cultura. A Bíblia não legitima, em hipótese alguma, intimidades antes do casamento. Isso é facílimo de demonstrar e nada tem a ver com cultura. Concentre-se em se preparar para isso. Esse é o que você deve, como meninos e meninas, se concentrarem. Se preparar. Preparar espiritualmente, preparar financeiramente para isso, se prepararem as moças também para as atividades comuns do lar, que muitas vezes não se preparam e depois sentem enorme dificuldade, se prepararam só no estudo para exercer uma profissão, mas não se prepararam nada para a vida, as atividades comuns do lar, necessárias do lar, imprescindíveis. Busque do Senhor uma boa esposa ou um bom esposo. Nem pense em se interessar por um incrédulo. Focalize as qualidades espirituais e a diligência. E, finalmente, não se precipite nem procrastine. Não acorde o amor antes do tempo, nem o deixe dormir além do tempo adequado. Não vão sair daqui pensando ou dizendo aquilo que eu, na verdade, não estive dizendo. Nem gostaria que os irmãos pensassem. Estou certo de que todos sabem, estão conscientes, reconhecem que aquilo que a sociedade tem praticado em termos de namoro não encontra nenhum fundamento nas Escrituras. Esse é um tipo de relacionamento fútil, um tipo de relacionamento, uma maioria das vezes, sem compromisso, que legitima intimidades que degradam, na verdade, um e outro. Por isso, essa instituição de namoro é tão problemática, é tão confusa, porque como ela existe, ela não deveria existir. O que eu recomendo é que rapazes e moças se preparem como crentes para o casamento. As moças, chegando aí na idade, não posso dizer certo, né, mas 18 anos, a partir daí, então já podem pensar em perscrutar e orar a Deus por um cônjuge, que Deus lhe dê um marido prudente, sábio, que lhe ame, que queira o seu bem, que seja maduro, que vá cuidar de você.
até mais do que os pais cuidaram, zelar por você. E ore por isso. Do Senhor vem o marido prudente. É claro que quando, a partir dessa idade, já próximo da possibilidade de um rapaz poder constituir família e sustentar a família, é natural que se conheçam, é natural que frequente a casa um do outro e se tornem amigos, e estreitem esse relacionamento com os pais, com os próprios pais uns dos outros, porque quando casam, famílias se casam na realidade, né? E então, juntos se conheçam e planejem essa união diante de Deus. E não há necessidade alguma de protelar ou adiar aquilo que no devido tempo, no tempo adequado, já pode muito bem ocorrer e acontecer. Mas não precipite o amor antes que ele o queira. Isso só traz problemas, só traz dificuldades. Plante a sua lavoura, cuide dos seus negócios e depois, no tempo certo, nem antes nem depois, edifique o seu lar, constitua a sua família e certamente você experimentará as bênçãos de Deus e terá tudo para ser uma família bendita do Senhor. Vamos nos